certinho. Eu quero, assim, vocês vão abrir na Bíblia, na primeira carta de João, e nós vamos estudar sobre, eu quero trazer um estudo sobre a marca da besta. A marca da besta. E essa primeira parte, hoje, nós vamos ver sobre o anticristo. Porque não tem como vocês entenderem realmente o que é a marca da besta sem vocês entenderem o que é o anticristo. Primeira carta de João. Porque é o anticristo, esse espírito do anticristo que introduz a marca da besta. Amém? Então vocês precisam entender uma coisa para depois entender a outra. Então essa primeira parte o tema é a marca da besta, o anticristo. Vamos estudar um pouquinho, a palavra fala sobre isso. E vocês vão entender o que é esse anticristo biblicamente. Tem muitas matérias. Hoje eu estava estudando muita coisa, o irmão Cléris pôde degustar um pouco ali em casa. Tem muita coisa para nós estudarmos aí. Dispensações, 70 semanas de Daniel, 7 eras da igreja, 7 selos. Nós vamos entrar nisso aí tudo. Eu quero trazer para a igreja conhecimento. É o nosso dever, trazer conhecimento para o povo. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra. É a primeira carta do apóstolo João, lá na primeira carta, capítulo 4. Nessa primeira carta do João, esta palavra anticristo ela é falada duas vezes, uma no capítulo 2 e a outra no capítulo 4. Mas aí, primeira carta de João, capítulo 4, do verso 1, nós vamos ler até o verso 4. É um estudo, então, eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira mais clara possível. É diferente um pouco de uma pregação que a gente faz avivada, mas o estudo é mais calmo um pouco. Amém? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Mas João diz aqui, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já vos tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Ó Deus, abre para nós a tua palavra. Abra o nosso entendimento, dirija-nos nessa noite, dar-nos a unção que precisamos para poder esclarecer, ensinar o teu povo, as tuas ovelhas, Senhor. Nós agradecemos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, meus irmãos, podemos assentar. Irmãos, duas coisas o diabo faz, duas coisas. Ou ele deixa as pessoas aquém da palavra, ou seja, sem crer corretamente na palavra, ou eles fazem as pessoas ir além. Mas a Bíblia há um centro. O Senhor Jesus Cristo,
ele é chamado de cristocêntrico. O evangelho é cristocêntrico. É centralizado. Estão entendendo? Mas o inimigo, ou ele deixa as pessoas aquém, ou ele leva além. Ou seja, sempre é o papel do inimigo fazer com que as pessoas creiam erroneamente na palavra. Compreenderam? Então, o anticristo é um espírito. É um espírito. João mesmo falou aqui. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E eu falo para vocês, vocês têm que provar se eu sou de Deus. De mim. Cada homem, cada profeta, profetiza, pastor, evangelista, apóstolo, mestre. Cada espírito, cada dom desse tem que ser provado se ele é de Deus ou não. Como se prova esse espírito? Pela palavra. Amém? O segredo, a fórmula, não sei se alguém já sabe o que é, aqueles delta, fórmula lá de resolver as questões, né? Jesus deu em Mateus capítulo 7. Pelos frutos conhecereis as árvores. Então João estava falando para nós provarmos esses espíritos. Porque viria aí os falsos e os verdadeiros, eles estão aí, o trigo e o joio está aí. Verso 2: nisso conhecereis que o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e haveria ainda. E João diz, e já está no mundo. Estão entendendo? Então, o anticristo é o antipalavra. A palavra anticristo quer dizer antipalavra. Cristo é a palavra. Cristo. No princípio era o verbo, João capítulo 1, do verso 1. E verso 14, no princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então grave isto. Cristo é a palavra. Amém? E anti quer dizer contrário. Anti é uma oposição, contrário. Então tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus se torna um anticristo. Entenderam o que é anticristo? É um espírito de oposição à verdade, palavra de Deus. E às vezes a gente pensa que o anticristo é diferente do verdadeiro. Não, irmãos, é aí que eu quero levar vocês a uma revelação maior. Uma revelação maior. Esses dois espíritos, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24. Preste atenção nisso. Porque surgirão falsos cristos. Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido também. E falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, esse espírito do anticristo e o espírito de Deus, esses dois espíritos, eles são semelhantes. Em outras palavras,
eles são gêmeos. Eu vou trazer do Velho Testamento para chegar no Novo. Eles são gêmeos. Veja que ali logo no começo, quando começou o culto, qual foi o primeiro culto? Alguém lembra aí? Oi? O primeiro culto da história. Vamos lá para trás, eu estou puxando o Velho Testamento. Gênesis capítulo 4. Certo? Quando aquele povo foi expulso do Éden, então no lugar que eles... Porque Deus recolheu o Éden para uma dimensão diferente. O Éden está escondido. Então ali aonde eles saíram do Éden ali, eles fizeram um marco. Eles marcaram ali. Porque a palavra religião, quer dizer, ele vem da palavra religares. Então eles queriam, através do culto, voltar a ter comunhão com Deus. Então ali Caim e Abel foi a primeira manifestação desses dois espíritos ali, através de culto. Foi lá Abel pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Veja, e Abel teve revelação. Eu já preguei sobre a semente da serpente. Se vocês, gente que não estava aqui, eu posso pregar novamente para vocês, tá? Não vou entrar nesse assunto. Mas Abel teve a revelação que o caso do Éden não tinha sido fruta no literal. Teve revelação que o pecado original tinha sido carnal mesmo, carnalidade, conjunção carnal, os adultos entendam. E Caim, tendo o espírito do maligno nele, porque João disse, não como Caim, que era do maligno. Caim não era de Deus, Caim era do maligno, era esse espírito do anticristo operando nele, antipalavra. Então Caim, pela interpretação, ele interpretou que o caso do Éden tinha sido fruta mesmo no literal. Mesmo. Então ele foi lá e colheu das suas melhores frutas, maçãs bonitas, peras bonitas, cachos de uva bonitos, fez aquela ceia, né? Aquela mesa de Natal bonita, e aí colocou na presença de Deus. Mas quando Deus veio, ele aceitou a adoração pela revelação. Amém? Por isso que Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Mas quando Deus aceitou o culto de Abel, o Caim se irou, né? Caiu o semblante dele na hora, ele invejou, se irou. Deus é tão misericordioso, eu estou explicando isso porque depois vai conectar tudo com a marca da besta, tá? Deus é tão misericordioso que ele, antes de Caim matar o seu irmão, leia Gênesis capítulo 4, antes dele cometer aquele homicídio, Deus falou para Caim, porque caiu o teu semblante? Caim, se tu fizer o bem, haverá aceitação para ti, Caim. Ou seja, faz correto. Deus deu uma oportunidade para ele. Mas Caim era do maligno. Ele era maligno. Ele era o anticristo. Em vez dele ir lá, não, Deus, então eu vou fazer o certo. Em vez dele ir lá, pegar um cordeiro, fazer um altar e adorar a Deus pela revelação, não, ele falou, eu vou matar aquele que adorou certo. Vou exterminar a semente de Abel. Matou. Aí foi que Deus, a primeira vez que a marca da besta foi usada foi em Caim. Aí vocês vão ver no outro culto. Não vou entrar nela agora, tá? Então começa ali, e os irmãos prestem atenção, que esse espírito do anticristo, ele é gêmeo com os dois. O espírito de Cristo, o certo e o verdadeiro, eles são gêmeos, eles transcorrem na Bíblia lado a lado. Veja que o Caim e o Abel, eles saíram da mesma madre, do mesmo ventre, eles nasceram no mesmo parto. Filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Essa é a diferença. Gêmeos, nasceram do mesmo parto ali os dois. E isso vai transcorrendo, depois você encontra Esaú e Jacó,
também da mesma mãe ali nascendo junto, e você chega no Calvário, Judas e Jesus ali na mesma igreja, junto. Estão entendendo? Então o anticristo, esse espírito do anticristo, ele é um espírito religioso, aí vocês vão entender. Ele é um espírito religioso, ele é um espírito de uma falsa religião, de uma falsa adoração, que ele veio desde lá de Caim. Compreenderam? E aí dali de Caim ele passa para Cush, aí entra para Nimrod, e ali entra para o Egito, Babilônia, e vai. Aí entra aqueles reinos Medo-Persa, grego, Assíria, e vai indo, e chega em Roma. Está aí Roma, que é a estátua o sonho da estátua de Daniel, que é hoje nós estamos nos 10 dedos, na Roma papal, nas pernas. Depois vamos estudar sobre isso. Não vai embaraçar vocês. Tá? Então vocês já entenderam que o espírito do anticristo é um espírito religioso. É um espírito da religião. O diabo, o falso, é o que Jesus disse aqui, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Surgirão. Irmão, e se surge falso profeta, você não tem que tirar uma nota de R$100 falsa de uma nota verdadeira. Primeiro tem que surgir a nota verdadeira, não é isso? Para depois você conseguir extrair a falsa dela. Então, primeiro Deus levanta um profeta verdadeiro e o diabo levanta uma personificação daquele verdadeiro. É assim que ele age. Deus age, o diabo age em seguida, um personificador, para tentar desviar o povo daquela mensagem, daquela verdade. Para você entender melhor, eu queria levar o pensamento de vocês a 2000 anos atrás. Vamos lá. Vamos. Concentre-se nisso. Não posso levar vocês no tempo, mas posso levar a imaginação de vocês. Vamos voltar ao julgamento de Jesus. Dê sua atenção aqui para mim. Jesus era a palavra feita carne. Amém? Vocês já entenderam. Ele era a palavra feita carne. E ali nós tínhamos um sistema religioso atual ali, que era fariseus, saduceus, herodianos, tinha muitos ali. O mundo religioso, ali havia 14 denominações diferentes ali. Naquele lugar, quando Jesus chegou, a religião estava estabelecida. E de repente a palavra se encarna. Quando a palavra se encarna, a palavra começou a confrontar com aquela religião. Porque aquela religião, ela estava fora da palavra. E a palavra, ela vem no caminho de Deus, no caminho reto. E eles estavam distantes, mas eles estavam em seus sistemas, eles estavam ricos, estabelecidos, eles estavam no meio da política, eles estavam casados ali com Roma. Era mais fácil para eles matar aquele homem, Jesus, do que eles voltar do seu caminho do erro. Então, meus irmãos, eles estavam ali a todo momento caçando alguma coisa para matar Jesus. Veja que coisa chocante. Lá em Lucas capítulo 8, quando aquele endemoniado gadareno, que ele tinha uma legião de demônios, quando ele chegou diante de Jesus, se vocês quiserem anotar, eu não vou ler, ele caiu de joelho nos pés de Jesus. O demônio se prostrou diante de Jesus. E ele disse para Jesus: o que temos nós contigo, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Um demônio reconheceu Jesus. Os irmãos captaram? Um demônio, quando chegou na presença de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Por isso ele se prostrou e se sujeitou a Jesus. Mas aquela religião, isso é chocante, mas aquela religião, em Mateus capítulo 12, versículo 24,
Quando eles viram Jesus curando, expulsando aquele demônio, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, aqueles religiosos disseram assim: ele não faz essas coisas senão por Beelzebu. E aí? Viu a visão religiosa da verdade? Vocês captaram? Como a religião vê as coisas, como o diabo engana a religião. A religião, ela vê o falso como verdadeiro. E ela vê o verdadeiro como falso. Estou mostrando para vocês na Bíblia. Ou seja, um demônio reconheceu quem era Jesus. A religião que estava com a Bíblia nas mãos. Preste atenção. Que os escribas liam para o povo, eles examinavam a Bíblia, eles eram zelosos da lei, eles faziam exatamente. Eles estavam com a Bíblia na mão, lendo a profecia de Isaías, lendo a profecia de Zacarias, todos os profetas profetizaram que ele estaria na terra, eles profetizaram da maneira que Jesus entraria em Jerusalém, montado sobre um filho de jumento. E ele chegou exatamente como as escrituras diziam que ele ia chegar. E quando ele chegou, aquela religião estava tão cegada com esse espírito do anticristo, que ela disse: esse é Beelzebu. Mateus capítulo 12. Ela chamou o verdadeiro de falso. E ela teve o falso como verdadeiro. Então eles precisavam matar aquele homem. Eles estavam com sede de sangue. Sabe o que eles fizeram? Como eles não pegaram Jesus, preste atenção, nós vamos chegar no julgamento já. Não desvie o pensamento. Como eles não puderam pegar Jesus na blasfêmia da palavra, para apedrejar, porque para apedrejar, eles tinham que pegar ele na blasfêmia da palavra. Eles não conseguiram. Então eles foram lá no César. Foram lá no imperador Pilatos, né? César era o imperador. Foram lá no Pilatos. Pilatos, é o seguinte: tem um rapaz aí, não é dos nossos, é um falso profeta, é um Brana aí que se levantou, é um William, está pregando numa rádio aí, um doido, falou ali, tem um chamado Jesus aí, um rapaz. Esse aí nasceu de prostituição, o Pilatos. A mãe dele engravidou antes de casar. Olha, já pensou? Esse homem, Pilatos, ele está juntando as multidões. Veja, vai lá, manda investigar Pilatos. Esse dia tinha quantas mil pessoas? 7, 10 mil pessoas lá com ele. Vai lá, Pilatos, manda olhar. Logo, Pilatos, esse rapaz vai fazer uma rebelião aí contra o reino. Contra o império. Pilatos é mesmo, né, rapaz? Espera aí que eu vou mandar investigar. Preste atenção. Pilatos mandou aqueles espias investigar Jesus. E eles foram lá investigar. Aí chegou lá, o Jesus só dizia o quê? Se alguém te der uma face, te bater na face, oferece a outra. Amém? Se alguém te pedir emprestado, empresta, irmão. Se alguém te querer andar com 2 milhas, vai 4. Amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz. Aqueles vão olhar, esse coitado aí não é. Esse aí não. Aí trouxeram de volta para Pilatos. Pilatos, esse aí não. Não. Isso aí não é. Então, preste bem atenção. Nós temos 3 personagens ali. 3 personagens no julgamento de Jesus. Vou mostrar para vocês. Nós tínhamos a religião que estava na plateia, nós tínhamos Jesus, que era a palavra, e nós tínhamos Pilatos representando a política. Vocês compreenderam aí? Nós tínhamos a igreja, nós tínhamos a palavra ali em pé, amarrada, sangrando, cuspida na face, a palavra ali encarnada, e nós tínhamos a política, Pilatos. Pilatos estava temeroso porque a Cláudia, a esposa dele, tinha tido um sonho com Jesus e advertiu ele: olha, eu não consegui dormir à noite com esse justo. Pilatos já ficou assim, né? Então,
Irmãos, a ótica de Pilatos foi uma ótica política. Pilatos mandou investigar Jesus pelo prisma político, ou seja, ele mandou ver se Jesus era uma ameaça política ao Império Romano. Vocês compreenderam? E nisso ele não viu ameaça política em Jesus. Judas, vou colocar isso aqui dentro. A intenção de Judas foi boa, irmãos. Vocês sabiam disso? A intenção dele foi boa, mas sem o Espírito Santo, sem a visão correta. Por quê? Porque Judas, eles estavam sofrendo ali pelo Império Romano, sofrendo com impostos, subjugados. Então, quando Judas viu as multidões chegando diante de Jesus, ele falou: se eu vender Jesus, e o povo vê Jesus apanhando, agora vai ser a hora, irmão Francisco, agora nós vamos tomar. Nós vamos se libertar de Roma. Então Judas teve esse bom pensamento. Foi um bom pensamento. Só que não era o caminho de Deus. O caminho de Deus era o Gólgota. O caminho de Deus era o Calvário, era o sacrifício do Cordeiro. Por isso Judas foi lá e vendeu Jesus. E aí quando ele viu eles maltratando Jesus, se arrependeu. Tentou pegar o dinheiro de volta, tentou desfazer o negócio, mas os fariseus já tinham ele na mão, levaram a Pilatos. Quando chegou lá em Pilatos, então Pilatos pegou e, vamos fazer o seguinte, gente, tem Herodes aí, porque Herodes ali, o Herodes antes, eu não vou lembrar qual, eles tiveram uma dinastia tão sangrenta. Antes o Israel tinha um rei que governava em Israel, ali. Mas eles tiveram uma dinastia tão sangrenta do Herodes. Herodes era o nome do rei, é tipo Papa. Papa, tem milhares de papas, mas cada um tem um nome. Herodes era o nome do rei, mas o nome dele, Herodes, o tetrarca e outros. Então eles deixaram aquele rei, só um rei assim, como é que vou dizer? Simbólico. Quem governava mesmo era Roma, enviou Pilatos para governar, e Herodes era um rei simbólico. Então Pilatos disse assim: espera aí, gente, leve esse homem lá em Herodes. Herodes é judeu, é um rei judeu. O que ele fizer, eu vou assinar embaixo. Pronto, leva lá. Politicamente, eu não estou vendo nenhum mal nele. Eles levam Jesus lá para Herodes. Quando chegou lá, Herodes fez dele um bobo da corte. Colocou uma fantasia, disse: faz aí, tu não ressuscita mortos. Tu... Não, Jesus ficou calado. Leva de volta para Pilatos, que eu também não vou pôr a mão nesse homem, não. Eles tinham medo dos profetas, né? Ele era judeu, ele falou: não vou colocar a mão também, manda para lá. Quando chegou em Pilatos, Pilatos ainda tentou barganhar, irmãos, com a igreja. Presta atenção, igreja, os religiosos. Pilatos disse assim: gente, é o seguinte, é período da Páscoa, e é nosso costume, era costume de Roma, para alegar o povo, liberar um prisioneiro deles. Olha, gente, é período da Páscoa, e eu tenho Barrabás lá, ó, ele matou não sei quantas famílias, ele roubou não sei quantas casas, ele fez isso, ele está condenado lá, para morrer também. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, aqui, fica em pé vocês dois aqui, pode abrir a irmã Kézia, só para a gente figurar aqui, por exemplo, né? O Pilatos falou: gente, aqui está a palavra, e aqui está o ladrão, aqui está o rei do judeu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Messias está aqui, e aqui está o ladrão. Qual que vocês querem? Ei, irmão, o que vocês acham que a igreja escolheu? Vocês sabem o que foi ou não? Escolheram o ladrão. Pode sentar, irmãos, obrigado. Vocês estão vendo aí? A igreja, foi a igreja. Leia Mateus capítulo 27. A igreja escolheu o ladrão. A igreja. Hoje eles dizem que foi Roma que crucificou a Jesus. Não foi Roma, foi a igreja. Roma obedeceu, porque se não obedeceu. Leia Mateus 27. O povo se alvoroçou e Pilatos foi pressionado, não foi? Roma não queria crucificar Jesus. A política não viu maldade em Jesus. Mas como ele pregava contra a religião, ela queria sangue.
Oh, meus irmãos, quando Jeremias levantou diante de Israel e começou a pregar a verdade, ele pregou contra Jerusalém, aqueles sacerdotes queriam matar Jeremias. Matar o profeta de Deus, porque estava pregando contra o pecado da cidade. Em vez deles se converter, eles querem matar quem prega contra o pecado. Ei, Pilatos. Então, gente, é o seguinte, traz lá Barrabás, libera hoje. Ô, Barrabás, você está livre. Ó, eu era aquele Barrabás, né? Eu que estava na sentença de morte, nós estávamos na sentença de morte, e ele morreu no nosso lugar. Amém? Mas não vou entrar nessa linha, tá? Deixa eu passar reto aqui. Então, liberaram o Barrabás. E aí o Pilatos pergunta, eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler isso aqui para vocês, que é o Mateus, capítulo 27. Isso. Verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes, porque Pilatos lá na frente perguntou assim, o que eu farei com esse Jesus? O que eu faço? Perguntou para o povo, perguntou para a igreja. Para a igreja que estava ali. Tá? Quero que vocês entendam bem isso, que o diabo, através da religião, matou Jesus. O diabo, através da religião, tem matado os profetas que Deus enviou. Tentado matar a verdade, assim como ele, através de Caim, matou Abel. Ele vem matando, Caim matando Abel, até hoje está aí. Olha aqui, ó. Mas os príncipes e os anciãos naquela época da lei eram os pastores, eram os líderes das igrejas, os anciãos, tá? Mas os príncipes dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes eram os sumos sacerdotes, que eram como se fosse hoje o pastor presidente, que estava ali. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. É Mateus 27, 20. 21. E respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Seja crucificado. Todo mundo crucificado, a igreja. Todos ali, a Bíblia está dizendo todos, irmão, todos. Todos aquela igreja que estava ali levantaram a mão e disse, crucifiquem. Agora vocês prestem atenção, que os mesmos hoje, que estão criticando aquele povo por ter crucificado a Jesus, que era a palavra encarnada, estão crucificando a palavra nos dias de hoje. Todos aqueles que criticam aquele povo por não terem entrado na arca nos dias de Noé, estão rejeitando a arca nos dias de hoje. Estão rejeitando a verdade e criticando aqueles que rejeitaram a verdade. Olha, o governador 23, eu estou mostrando que a política, o governador, porém disse, olha, o governador, irmão, leia na Bíblia, porém disse, mas que mal fez ele, o governador, não queria crucificar. E eles mais aclamavam, dizendo, seja crucificado com ódio. Com ódio. Então Pilatos, 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos. Ele ainda tentou, né? Dizer, não, gente, eu não tenho, mas não teve jeito, né? Pegou a água, lavou as mãos, por isso que veio lá o ditado popular,
lavo as minhas mãos, né? Vocês têm aí, né? Veio dali. Olha aqui. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto, a política não queria matar Jesus, irmão. Quem matou Jesus foi a religião. Amém? Entenderam? O anticristo é um espírito religioso. E ele é que vai trazer a marca da besta, a imagem da besta. Eu vou mostrar domingo que vem. E eles disseram aqui no versículo 25, eles disseram aqui, ó. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E caiu. 37 anos depois daquele acontecimento, o general Tito cercou Jerusalém no ano 70, acho que por 6 meses, né? E ali não entrava ninguém, nem saía de Jerusalém. E eles comeram os mantimentos, eles comeram os animais, depois eles comeram as folhas das árvores, as cascas das árvores, depois eles começaram a roubar os filhos uns dos outros para comer, cozido, assado. É o juízo, já veio ali, no ano 70. Quando eles estavam fracos, que eles não tinham mais força, não tinham mais o que comer, Tito arrebentou os portões de Jerusalém, derramou o sangue dos judeus, e eles foram dispersos sobre a terra. Dali eles foram dispersos, o templo de Jerusalém foi derrubado ali, e eles perderam a sua pátria, eles foram espalhados pelo mundo. E agora em 48, eles voltaram a ser uma nação, ou seja, desde o cativeiro, quando eles foram, vocês vão entender nas 70 semanas de Daniel. Mas desde o cativeiro, que foi por volta de 585 antes de Cristo, mais ou menos, Israel nunca mais teve liberdade. A bandeira de Davi, ela ficou embrulhada esses 500 antes e hoje 2000, quase 2.500 anos sem ter uma nação. Israel está ali livre de subjugação de outra nação. E agora eles voltaram em 48, eles são uma nação, a estrela de Davi, a bandeira está lá, a figueira tem brotado seus ramos, amém? A figueira é Israel, por isso nós sabemos que o arrebatamento está próximo. Que Israel está em sua terra para receber o Messias. Amém? Meus irmãos, vocês compreenderam que tem muitas mensagens, tem muitas coisas, mas eu gosto de estudar e depois passar. É isso aqui, tá? Lembre-se disso na mensagem Invasão dos Estados Unidos, 241. O anticristo é muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica a verdade. Agora, essa verdade, meu irmão, cada pessoa ali foi um povo coletivo que foi o anticristo, que foi contra a verdade, que crucificou Jesus. Mas agora, cada um de vocês, cada um que ouve a palavra, que está ouvindo essa palavra no rádio, que está sendo pregado, ali ele tem o livre-arbítrio, ou seja, ele tem um poder de decisão se ele aceita ou rejeita. Se ele crucifica a Cristo no seu coração, ou ele absorve a Cristo no seu coração. Então, quando ele crucifica a Cristo, ele se torna, aquele espírito do anticristo domina ele. Ai, vocês podem dar graças a Deus. Amém? Aleluias! Glórias a Deus, meus irmãos. Cadê o telefone para me dar uma saudação? Pega ali, irmão Francisco, para os irmãos. Os irmãos compreenderam. Tentei explicar da melhor forma possível, irmãos, para vocês entenderem isso. Que quando chegar que o diabo vai usar o sistema anticristo, o sistema, eu não estou falando nome de igreja nenhuma, eu não posso fazer isso, fazer esse juízo. Mas o diabo ele vai usar esse sistema que ele trouxe desde Caim, essa falsa adoração.
Desde Caim, ele vai juntar tudo isso aí, vai virar uma entidade, vai virar um grupo organizado, e eles vão se reunir para matar a verdade, como eles fizeram nos dias de Jesus. Isso é, que você vai ver o que é a marca da besta, o que é a imagem da besta é diferente. A marca da besta é uma coisa, a imagem da besta é outra coisa. A besta quer dizer uma coisa, amém? Vocês vão ver no próximo domingo. Eu quero todos vocês aqui para nós terminarmos esse estudo, amém? Vamos fazer o compromisso, tá? Antes de despedir, deixa eu saudar o irmão Albeni, filho do pastor João Machado, que está assistindo em Pontes Lacerda. Irmã Nazaré e irmão Oscar estão assistindo em Sorriso. O irmão Jesus e a irmã Rosa estão assistindo ali no município de Santa Carmen. Vamos dizer, Deus abençoe. Filho, meus irmãos, dando Deus abençoe, irmão Jesus, irmã Nazaré, irmão Oscar. Deus abençoe. Também o irmão Irineu, que assiste ali em Itaiangá, irmã Claudete, irmão Caíque, eles estão sempre assistindo. Deus abençoe vocês. Aqueles também que vão assistir esta mensagem, compartilhe ela aí, vai estar no canal da igreja. Nós vamos ajeitar e semana que vem nós vamos falar sobre essa marca da besta e vocês vão ter conhecimento. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Irmãos, mais uma vez, os irmãos chegaram agora, o irmão Carlão, os irmãos. Esse papel ali, às vezes os irmãos assinaram só numa folha, né, irmão? Tem que ser em duas lá, tá, irmão? Vocês assinaram lá o domingo passado, né, irmão Carlão? Mas tem que ser em duas folhas lá, irmão. Amanhã eu tenho que levar lá, vocês me ajudam nisso aí, tá? Aqueles que assinaram, vamos assinar na outra folha. Eu vou estar ali com vocês, porque amanhã ou terça-feira eu já tenho que levar lá. Não vai expirar. E a gente vai estar resolvendo isso aí. É burocrático, mas é só uma vez, tá? Vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus. Você está feliz? Recebeu o conhecimento da palavra? Ó Deus poderoso, Pai celestial. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o teu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Senhor, e o conhecimento da palavra, uma vez adquirido, ninguém rouba de nós. Uma vez revelado, Senhor, uma vez essa luz sendo aberta para nós, clareia para nós a verdade, Senhor. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esses irmãos que vieram para ouvir esta palavra, Senhor. Que eles possam ter esse conhecimento, que eles possam provar os falsos e os verdadeiros profetas, Senhor. Que eles possam saber quem é o falso pastor, quem é o verdadeiro pastor. A tua palavra mostra isso para nós, Senhor. Abençoa o teu povo, dê uma boa semana para o teu povo. Guarda cada um e livra de todos os males, dá um bom trabalho para cada um de nós, Senhor. E nos ajuda, nós estamos chegando no final. E nós precisamos desta lanterna raiando para nós conhecermos o caminho, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, cada um que está pela internet. Eu rogo a Ti nesta hora, oro por essas famílias que pertencem a esse ministério, que o Senhor abençoa cada um, ajuda cada um dos meus irmãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos nesta hora. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Deus os abençoe, meus irmãos. Abençoe uns aos outros. E até domingo, sexta-feira, 19 horas. E domingo nós estaremos aqui. Amém. Amanhã não, só sexta-feira. Eu vou ali, irmãos. Aqueles que assinaram, deixa eu ver ali para eles. Aí, irmão. Despedida. Nós temos que botar a obra. Davi, manda vir. Cante, meu Davi. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meu Davi, vai ser bom. Meu Davi, nosso pai.
Davi. Bora, irmão Davi, cante. Mostra o teu talento. Já? Vai. Mostra o teu talento. Bora cantar, Heitor. Eu navegarei